Fala galera da Rádio Mais Brasil UK, a sua rádio brasileira no Reino Unido e no mundo. Que honra estar aqui hoje na Casa do Storytelling em São Paulo com esse grande mestre aqui, Leandro Aguiari, que está dando essa entrevista, batendo esse papo comigo aqui. E hoje nós vamos tratar aqui de vários assuntos aí que com certeza irão mudar a sua vida, principalmente você brasileiro aí no Reino Unido e, claro, na Europa. Leandro, obrigado. Obrigado você, por esse bate-papo aqui, nós vamos arrebentar hoje. Alegria estar aqui com vocês, alegria falar para a sua audiência e contem com o meu melhor aqui. Eu tive a vida completamente transformada através do mercado digital e morei nos Estados Unidos 7 anos. Na verdade, eu ainda moro lá. Estou aqui por um período no Brasil, por causa de negócios. E o digital foi o que me deu essa possibilidade. Então, você que está no Reino Unido, eu tenho certeza que todo brasileiro foi chamado para ser um cidadão global. E através da internet você consegue se tornar residindo na Inglaterra, mas vendendo para o mundo todo. É isso aí, maravilha. Ó, eu já vou começar aqui com uma pergunta aqui que pode até ser polêmica ou não, depende para quem tá vendo e ouvindo aí. Por que tem gente gerando conteúdo todos os dias, mas continua invisível? Porque a narrativa não está alinhada. O que acontece, né? A narrativa é o espaço que você ocupa na mente das pessoas. Então, quando você conta uma história comum, as pessoas elas não compram os melhores produtos, elas compram as melhores histórias. E a maioria das pessoas que está produzindo conteúdo, mas está invisível, é porque ela está contando uma história que as pessoas não querem viver. Ela está falando muito sobre ela, muito sobre os problemas dela. O conteúdo dela está girando em torno das questões e mazelas pessoais. E aí a audiência está ouvindo e falando, e o que eu ganho com isso? O ser humano é egoísta por natureza, desde a queda no Éden. Então, você tem que pensar, cara, o seu conteúdo não é sobre você, é sobre o que você gera de valor para o outro. Quando você entende isso, você começa a contar a história que a sua audiência quer viver. E aí você investe energia construindo uma narrativa, que é o que eu faço aqui na Casa do Storytelling. A gente ensina as pessoas a contarem a história certa para a pessoa certa. A construir uma narrativa que te transforme único no coração e na mente da sua audiência. Quando você tem uma narrativa única, a pessoa fala, pô, quando eu escuto tal palavra, eu lembro daquela pessoa. Quando eu vejo tal coisa, eu lembro daquela pessoa. Sim. Você ocupa um lugar que é no final do dia sobre posicionamento, a narrativa constrói posicionamento na mente da audiência. E a maioria das pessoas não tem uma narrativa que reflete a identidade delas. Ok. Agora, só para a gente entender aqui, essa narrativa não significa contar história triste. Zero a ver com contar história triste. Vou dar um exemplo simples, né? Quando marcas como a Nike fala just do it, se você analisar a palavra just do it, apenas faça, não é uma narrativa das mais fortes. Se eu virar para o meu cliente e falar, apenas faça, ele não vai fazer o que ele não está fazendo só porque eu disse isso. Mas ao longo dos anos, a Nike foi construindo, na mente da audiência que escuta a Nike, várias histórias apontando para a narrativa do just do it. Ao ponto de que quem tem o tênis da Nike, você olha pro tênis, você vai lembrar do comercial que fala, e aí, você vai pôr o tênis e correr hoje ou não vai? O tênis começou a ganhar voz, porque a narrativa do Just Do It começou a ganhar musculatura no tom de voz da marca que é a Nike. 2 palavras comuns, Just Do It. Só que de tantas histórias que eles contaram em torno daquela palavra, aquela palavra se torna uma narrativa memorável, que quando eu falo Just Do It, você vai lembrar da Nike. Mas eu nem falei da Nike, entendeu? Então, você lembra, Just Do It, Nike. Se eu falar Think Different, que marca que é? Pense diferente. Pense diferente é a... Eu sei da... A Apple. Aqui. A Apple. Apple. Isso, Think Different, né? Steve Jobs. Sim. Quando eu falo Think Different, a pessoa pensa, pense diferente é a narrativa, a big idea da Apple. Sim. Por quê? Porque eles construíram significado em torno dessas palavras. Então, no final do dia, narrativa não tem a ver com contar uma história triste. Narrativa tem com você criar palavras que gerem significado para a sua audiência. Okay. Porque as pessoas estão em busca de significado. Então, se a sua comunicação trouxer significado para a vida das pessoas, elas vão se conectar com você. Por exemplo, se eu já comecei falando aqui, ó, todo brasileiro nasceu para ser um cidadão global. Isso é uma narrativa poderosa. Porque quem está lá vai identificar e vai falar, eu concordo com isso. Aí toda vez que ela pensar que brasileiro nasceu para ser cidadão global, ela vai começar a associar a minha imagem. Porque dentro da minha narrativa, do meu posicionamento,
E é esse posicionamento de 2026. Com os projetos novos que a gente está fazendo a partir de 2026, eu desenhei um novo universo simbólico de narrativas, com um novo significado, e eu vou martelar, repetir essas narrativas para os próximos 10 anos. Sim. E aí, toda vez que as pessoas lembrarem desse arcabouço narrativo, elas vão associar essas histórias que eu conto, essas narrativas à minha pessoa. Então, eu vou estar ocupando um espaço no coração e na mente da audiência. Sim, mas agora a gente já está aqui em janeiro de 2026. O que tem mudado através das redes sociais, tecnologia, inteligência artificial? Quais são as dicas aí que você traz aí que não pode faltar nessa nova narrativa dentro do negócio da pessoa aí para a rede social deste ano? A gente tem uma grande vantagem que é o seguinte: como a inteligência artificial pegou coisas que eram complexas e transformou em simples, o diferencial competitivo agora é a identidade, porque a minha identidade não tem como ser copiada. Agora é conexão. É conexão. O diferencial competitivo agora é a autenticidade. É eu conseguir revelar para o público quem eu sou de verdade. Ou seja, na verdade, veio de estar, na verdade, voltando. Voltando, porque até pouco tempo atrás, o discurso na internet era, pareça ser até você se tornar aquilo que você deseja ser. Agora inverte. Seja quem você já é, porque as pessoas vão se conectar com essa essência. Maravilha. Então, é um momento único na internet. A melhor oportunidade que tem para quem não entrou na internet, crescer na internet, porque pela primeira vez o algoritmo está premiando autenticidade, verdade. Até pouco tempo atrás, o que era fake, o que era o personagem, se destacava mais. Tanto que você tem um monte de gente que era muito boa, que não se destacou na internet. Porque ela olhava para a internet e falava, caraca, se eu for para a internet, as pessoas vão me confundir com esses caras que não são bons na minha área. Mas só que enquanto os maus estão cheios de certeza, os bons estão cheios de dúvida. Com certeza. E aí, o cara ficou fora desse jogo da internet, porque ele falava, cara, eu sou bom na minha área. E para ir na internet eu tenho que criar um personagem e tô fora. É isso aí. Agora não, você é bom na sua área e para vir na internet você tem que revelar quem você é de verdade na essência. Sim, mas qual é a dica para essa pessoa que está aí agora, já tem experiência, sabe e tem resultado e nunca entrou na internet? O que você fala para ele? Conta a sua história. Você não era a pessoa que você é hoje, ok? Você não tinha o resultado que você tem hoje. Se você hoje é um comunicador, um dia você não foi. Se você hoje é um empreendedor de sucesso, um dia você não foi. Se você hoje tem qualquer coisa que tenha qualquer tipo de resultado, um dia você não teve esse resultado. Então isso é o ponto de origem. Quando você não tinha resultado e o estado atual, que é quem você se tornou com o resultado. Todas as histórias que compõem essa jornada de quem você era para quem você se tornou devem ser compartilhadas através da internet. Então você, por exemplo, começa fazendo uns exercícios simples. Grava 5 vídeos durante 5 dias de 5 minutos e solta. Abre a câmera e fala assim, por exemplo, eu abro aqui a câmera e falo, fala turma, tudo bem? Meu nome é Leandro Ghiari. Para quem não me conhece, eu vim de Itaquera, nasci em Itaquera. Com 17 anos eu saí de casa, meus pais se divorciaram quando eu tinha 13 anos de idade. E ali começou a minha jornada empreendedora. Eu comecei a abrir meu próprio negócio com 17 anos. Faço 5 minutos de vídeo, falando. Contando o que vem na cabeça. Não vai ficar bom, tá, gente? Vai ficar ruim. Só que se você fizer 5 dias, 5 minutos e postar, você já vai ser 5 dias depois, muito melhor do que você era 5 dias antes de fazer isso. Depois você vai fazer 10 minutos, 10 dias. E depois você vai fazer 15 minutos, 15 dias. São 30 dias. 5 dias, 5 minutos, 5 dias. 10 dias, 10 minutos, 10 dias. E depois 15 dias, 15 minutos, 15 dias. Não tem ser humano nascido de mulher que não destrave de falar para a rede social se você fizer esse exercício durante 30 dias. Super simples. E você vai fazer o quê? Vai contar histórias. As que vier na sua cabeça, não se preocupa ainda. Tem várias técnicas de storytelling que a gente pode passar aqui, né? Uma delas é você sempre começar dando o contexto que você está inserido. Por exemplo, eu estou aqui hoje na casa do storytelling. Contexto. Esse é um espaço onde o Leandro Ghiari, fundador da Casa do Storytelling, ele cria empresas a partir dessa casa do storytelling, uma incubadora de histórias. E eu estou aqui nesse espaço, contexto. Aí conflito, tem que vir um conflito na história. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que a minha mensagem não era clara, que eu estava comunicando para muitas pessoas, eu estou falando para as pessoas erradas. O Aguiar me mostrou isso, conflito. E aí eu lembrei por quê que eu estou há 3, 4, 5, 7 anos na internet sem ter resultado. Fundo do poço. Por causa do conflito, eu fui até o fundo do poço. Aí eu trago o fundo do poço para a pessoa sentir mais a minha história. Mas tudo sem muito melodrama, é rápido. E aí eu entendi por que eu não dava resultado. E agora eu saí daqui com um plano muito claro para
trazer um novo conteúdo para vocês em 2026, um novo posicionamento, com uma mensagem mais clara. E a mensagem é essa. A mensagem é que as pessoas não compram os melhores produtos, elas compram as melhores histórias. Topo da montanha. Então a estrutura de contar histórias é contexto. Dentro do contexto tem um conflito. Esse conflito me leva para o fundo do poço, que é um sentimento que esse conflito gera. E do fundo do poço eu tomo uma decisão de alcançar um objetivo novo, que é um topo da montanha. Se você soubesse essa estrutura simples, você pode contar todas as suas histórias usando essa estrutura. Contexto, conflito, fundo do poço, topo da montanha. Essa estrutura serve para tudo. Você pode contar histórias antigas, histórias no presente, histórias de futuro, usando essa estrutura simples. E se você fizer isso usando essa estrutura dos 5, 10, 15, 5 dias, 5 minutos, 10 dias, 10 minutos, 15 dias, 15 minutos, cara, você destrava na internet, porque você vai descobrir a sua mensagem aqui na rede social. Sim. É um processo para isso, tá? Demora na média de 1 a 3 anos para a pessoa se encaixar e se encontrar na rede social e começar a ter resultados realmente relevantes. Os resultados já chegam nos primeiros 6 meses, sim, mas você tem que se organizar 3 anos para você realmente em 3 anos construir um resultado que, se fosse no mundo real, demoraria 30 anos para você alcançar. Então vale a pena o esforço. Olha, e uma coisa importante que você falou aí é a gente entender para quem a gente está falando, entender quem é o nosso público. Mas muita gente fala isso na internet, eu já ouvi até você falando também em alguns vídeos, mas eu acho que do outro lado aí há uma dificuldade muito grande de uma pessoa que está começando, de como entender quem é o público dela, até para adaptar esse storytelling. Como? O caminho mais fácil é você tangibilizando numa pessoa real. Porque às vezes quando você pensa, isso a gente chama na marketing digital de ICP. É o público, o mercado endereçável. Para quem eu vendo? Quem é a pessoa que tem o problema, que o meu produto é a solução para o problema dela. Então, a forma mais fácil é você pensar numa pessoa real. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pego você e falo contigo, qual que é o maior desafio que você tem hoje aqui na rádio? Fala para mim. Sim. A maior dificuldade hoje é mão de obra, pessoas. Beleza, você tem dificuldade de mão de obras. Sim. Então, isso é uma dor. Aí eu posso chegar e, quando eu comecei no digital, eu comecei prestando serviço para essa dor. Aí. Eu prestava serviço de produção de vídeo para os players do digital. Então eu posso chegar em você e falar, mas se eu trouxer para você uma garantia de que eu levanto o time de pessoas, eu me preocupo com a edição, eu me preocupo com a captação, eu vou formatar a narrativa para você, o storytelling que você vai contar, e vou te prestar esse serviço, isso está incluso, você fecharia? Você vai fechar. Lógico. Por quê? Porque eu estou oferecendo um exato solução para o seu problema. E aí eu não vou ficar perdendo tempo e poderia estar focando em produzir outro tipo de conteúdo, e você fica com essa parte que é, para mim, a mais importante. Exatamente. Quando você vai pensar num público ideal, no mercado endereçável, no para quem eu vendo, o caminho mais fácil é você pensar numa pessoa real, irmão, que tem um problema real. Parar de viajar na internet, parar de ficar vendo guru de digital. E você, porque cria-se todo um mistério em torno disso. E no final do dia tem que ser simples. Cara, qual é a pessoa que tem um problema, que precisa da solução que eu carrego? Esse é o primeiro nível. O segundo nível, a pergunta é, qual é o maior volume de pessoas que tem um problema, que eu tenho a solução que eu carrego? Por quê? Porque às vezes eu tenho uma solução para uma pessoa, por exemplo, prestação de serviço, essa solução que eu ofereci agora, ela não é altamente escalável, porque eu tenho que investir tempo para entregar. Então, quando eu prestava serviço, eu conseguia atender 3, 4, 5 clientes simultaneamente, no máximo. Então, eu tenho um limite de escala. Tem um teto. Né? Tem um teto. Aí eu posso ir para um outro problema. Por isso que as mentorias estão em altas, porque com mentoria eu consigo escalar mais, ter mais margem e ter recorrência. Escala, margem e recorrência. É a tríade de um negócio de sucesso. Então, quando eu quero pensar no mercado endereçável melhor, primeiro estágio, eu penso na pessoa real que tem um problema que eu soluciono. Segundo estágio, eu penso, qual é o maior volume de pessoas que eu posso solucionar o problema? Porque eu preciso de escala. Então, eu penso, vou dar um exemplo muito simples aqui. Tinha uma mentorada minha, chamada Érica. E ela ficou muito boa em inteligência artificial. E ela pegou um médico bucomaxilofacial e explodiu o cara na internet. E é o nicho do nicho da medicina. O cara, ele tinha um notório saber muito profundo na área de atuação dele. Ele era reconhecido no offline, mas não era reconhecido no on. Ela fez ele ser reconhecido no on. Transferiu a identidade dele do off pro on. É o que muita gente, inclusive, vive isso. E quer fazer. É reconhecido no off, mas no on não tá. Aí o que ela fez? Ela foi pro digital. Quando ela foi pro digital,
ela lançou, ela falou, o que eu sou boa? Ah, eu sou bom em organização. Aí é o erro que ela cometeu, ela foi vender um produto de organização por R$197, usando inteligência artificial para organização a R$197. E ela estava travada vendendo esse produto, porque ela estava no mercado endereçável errado. Eu falei para ela, Érica, a dor que você resolveu do médico, bucomaxilofacial, você conseguiria vender para outros médicos? Ela, sim. Então por que você está querendo vender organização ao invés de buscar mais médicos que pode pagar mais? Aí eu tirei o ticket dela de 197 para 30 mil. E hoje ela vende 150, 200 mil reais todos os meses. No primeiro mês, ela já vendeu 150 mil reais. E ela estava tentando, calcula para ela vender 150 mil reais, um ticket de 197 reais. Ia demorar uma vida. Ela passou a vender 4, 5 tickets por mês para fazer 150 mil. É mais fácil vender 4 tickets ou vender 4 mil tickets, 3 mil tickets? Ela já sabe fazer, vai aprendendo mais, vai escalando. Para o mesmo mercado endereçável. Então eu mudei o mercado endereçável. Eu peguei o mesmo know-how que ela tem, que é produção de conteúdo com inteligência artificial, e foquei no mercado endereçável, que é o médico, que é um mercado melhor pagador, tem mais dinheiro, porque quem quer fazer organização pessoal é um público muito aberto. Então, muitas vezes, você tem que ter essa inteligência de eu tenho que saber para que público eu vendo, mas eu posso vender para muitos públicos. Toda a solução ela pode ser envelopada, colocada num envelope diferente e ser vendida para vários públicos. Vou dar um exemplo. Se eu pegar um café, eu posso vender o café como uma bebida que você toma no café da manhã, quentinho, com a família, o café da manhã. Ok? Mas eu posso envelopar o café, como está acontecendo agora, para você, ao invés de usar energético, usar a cafeína, usar o café como pré-treino. E as pessoas estão vendendo. Nos Estados Unidos está estourando o café gelado. Tem uma marca lá que chama Throne Sport Coffee. Eles pegaram o Mahomes, que é o maior quarterback do mundo, é o garoto de propaganda da marca, e eles estão trabalhando para substituir o energético usando café. Eu estou lançando uma marca bem parecida com essa, que eu peguei a Jaguari Café, que é uma marca de 71 anos do Brasil, fiz um rebrand dela, criamos a Jag Coffee e a Jag Sport Coffee. Uau. E vamos lançar o café que substitui o energético. O envelope está sendo diferente, mas o produto é praticamente o mesmo. O que significa isso? Que o seu conhecimento, a sua área de expertise, dependendo do envelope que você coloca, você pode vender para um público melhor que paga mais. Sim, é verdade. Dependendo, aí você vai ter que achar esse público. Por isso que acertar a mão no público é das coisas mais importantes. Por isso que a narrativa é mais importante, porque a narrativa surge dessa pergunta. Quem que eu quero alcançar? E qual história eu preciso contar para alcançar essas pessoas? É o caminho contrário. É tipo assim, você vai alcançar o corintiano. Aí eu vou pensar, qual história o corintiano que eu vi? Você entende que é muito diferente? É diferente. Se eu pensar assim, eu quero alcançar o brasileiro. Qual história eu tenho que contar para o brasileiro? É mais difícil? São muitos brasileiros. Muita gente, quando eu segmento e falo o corintiano, já vem uma série de atributos na nossa cabeça de comunicação que vai conectar com o corintiano. Estou dando um exemplo bem simples aqui, para as pessoas não se perderem nessa de mercado endereçável e público-alvo. Público-alvo é a pessoa que tem um problema, que eu tenho a solução, eu soluciono o problema dele. Mercado endereçável é o maior público que eu posso alcançar com a solução que eu tenho. É uma questão de inteligência. Por isso que muitas vezes a pessoa patina. Tem muitos mentorados que chegam até mim e depois que eu destravo isso dele, o negócio dele voa. Porque às vezes a pessoa cria um produto e ela quer alcançar o máximo de número de pessoas possível. E até te pergunta aqui, quando a pessoa tem um produto desse, tem uma narrativa muito vasta, ela não está falando para ninguém. É verdade ou não? Ou seja, quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém? Isso é um fato. Isso é um fato. Não tem como falar com todo mundo. Por quê? A premissa da comunicação é erguer muros. Então, quando eu não ergo muros, eu sou neutro. E quando eu sou neutro, eu não me posiciono. E quando eu não me posiciono, eu não sou lembrado. É simples assim. Não adianta querer falar para todo mundo. Aquela questão de ser morno, né? Ser morno. Eu tenho que levantar o muro e falar, eu quero falar com essa pessoa. E quem é contra aquilo que eu acredito vai ser um hater, vai ser um promotor da marca, porque ele vai ser contra aquilo. Toda marca que se levanta, ela levanta para gerar um desconforto em alguém. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Lembra, quando aparece o curso de inglês online, gera desconforto nas escolas presenciais, que começa a meter o pau falando que online não funciona. E funciona. Olha na pandemia como é que foi. Então, mas é sempre assim. O mercado se move assim. A concorrência se move assim. Então, sempre alguém vai defender o seu. E para defender o seu, você vai ter que atacar alguma coisa. Mesmo sem querer. Ô, Leandro, eu gosto de contar sempre histórias aqui, porque a gente,
lá no Reino Unido, lá a gente tem aí todo tipo de público, desde o motoboy, o cara que tá na luta ali para poder mandar o dinheiro pro Brasil, você sabe muito bem, mora na América também, desse imigrante lá. Você também ouviu uma história sua que você tinha um Celtinha, pagava em 72 parcelas aí, gente. Sem entrada. 72 parcelas. Então, você... No nome da irmã. Nem nome limpo tava, hein? Ó, o que eu quero saber é o seguinte. Às vezes o cara tá lá na luta para poder pagar conta, ele ouve todo mundo na internet falando, tá vendo você hoje muito bem sucedido aqui. Qual é a dica para tirar esse cara do chão? Às vezes ele tá até bem ali dentro da mentalidade dele, porque ele tá conseguindo mandar o dinheiro dele e tal, mas ele quer chegar no outro nível, ele quer conseguir mais. O que você dá de dica para esse cara? Aprender a vender e aprender a liderar. É o único lugar da onde você pode mudar a sua realidade. Você tem que se tornar um bom vendedor. Cara, hoje o mundo tá... O desafio não é o que vender. Tem muita opção. É escolher qual produto você quer passar anos vendendo. Porque você vai ter que repetir esse processo e é aí que as pessoas se perdem. Porque você vai até masterizar um processo de venda, você precisa repetir muito. E o brasileiro tem a mania de pular de galho em galho. Então, por exemplo, cara, você pode vender um produto digital, você pode vender um produto físico. Se você tiver a manha da venda, você vai pegar esse produto. Você vai pegar um produto que tenha margem, você vai pegar um produto que tenha escala, você vai pegar um produto que tenha recorrência e você vai focar em masterizar todo o processo de venda daquele produto. Você vai entender qual que é o mercado endereçável que você vende, você vai entender qual é a história que você conta para esse mercado endereçável, você vai entender qual que são os canais de aquisição. Eu vou prospectar como essa pessoa? Via Instagram, via 1 a 1, vou bater na porta do comércio da pessoa e vou prospectar. Se você aprender a vender, você tem controle sobre os seus rendimentos, sobre o quanto você vai ganhar naquele mês. Porque você vai entender, pô, se eu preciso falar com 100 pessoas para fazer 2 vendas, se eu falar com 500, eu faço 10. Se eu falar com 1.000, eu faço 20. E aí não interessa, você vai falar com 1.000 pessoas para fazer 20 vendas, custe o que custar. É fazer. Só que o brasileiro demora, eu demorei muito, tá? Se não fosse ali a minha convivência com o Mário Magalhães e a influência que eu tenho ali do Flávio Augusto, esse discurso, inclusive aqui de vendas, é um discurso totalmente que eu aprendi com ele ali. É um discurso do Flávio Augusto, ele que trouxe esse discurso para o mercado. Aprenda a vender. Aprenda a vender. E eu era um cara de lançamento. Eu só sabia vender online fazendo um lançamento digital. Sim. Eu tive que flipar e aprender a vender sem depender de lançamento. Foi um desafio para mim, demorou. Não foi do dia para a noite. Então, assim, e hoje eu falo sem sombra de dúvidas. A habilidade que transforma vidas é aprender a vender. E é uma habilidade que você não vai parar de refinar até o último dia da sua vida. Você melhora cada vez mais. Então você que, por exemplo, presta serviço para os outros, você tem que começar a empreender. Ah, mas Aguiar, empreender vai ter risco. Aqui eu tenho 3.000 euros garantido, 4.000 euros garantidos. Se eu for empreender, eu não vou ter mais garantia nenhuma. Bem-vindo ao clube. É isso aí. A gente está sempre no risco. Só que eu tenho mais medo do risco de ficar condenado a uma vida de 3.000 euros do que o risco de eu empreender e construir uma vida de 30, 40, 50, 100, 200 mil euros, 200 mil pounds. Porque a natureza do seu cérebro vai ser se conformar. Você vai pensar sempre no modo de sobrevivência. Principalmente quem é imigrante. Vai querer sair. O imigrante vai lá e fala, caraca, quanto que eu preciso para passar o mês vivo? Quanto que precisa para passar um mês vivo lá na Inglaterra hoje? Hoje a média aí, 2.500, 3.000 libras. Não, eu falo assim, tá, 2.000 libras o cara arrasta ali, porque o aluguel é caro, Então, 2.000 libras. Vamos pensar pior aqui. Melhor, mas pior. Digamos que você coloca na sua cabeça que é 5.000 libras. Cara, como a média é 2.000, você vai 5.000 libras vai achar que tá patrão. Só que isso é muito pouco, cara. Por quê? Você vai ficar numa zona de conforto. E a zona de conforto é o lugar mais perigoso para se estar. Qualquer mudança que acontece, qualquer imprevisto que você tem, você já quebra. Então você tem que pensar com uma cabeça de muita margem. Você tem que entender que você está num jogo, cara, que quanto mais recursos você tiver, melhor. E você tem que desejar ter essa ambição de crescer. Você tem que desejar falar, cara, 5.000 para mim tava bom. Mas se tem gente que faz 30, por que não eu? Se tem gente que faz 50.000 por mês,
quais são as características de uma pessoa que faz 50 mil libras por mês. Aí você vai ver, ela tem um produto, ela vende esse produto, ela melhorou a narrativa desse produto, ela melhorou o processo de venda desse produto com o tempo. Por que você não faz isso? Por que você fica conformado com a sua realidade atual? A escritura é muito clara quando ela diz: não se conforme, mas transforme através da renovação da tua mente, para que você receba a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sou a favor do discurso que diz que todo mundo nasceu para ser multimilionário. Se você for cristão, crente, você tem que ser muito rico, mas tem que ser muito próspero. O que é prosperidade? Você ter recurso suficiente para guardar e você conseguir contribuir com as outras pessoas. Porque pensa comigo, você é mais útil na terra quebrado financeiramente ou próspero? A Bíblia fala que existe vaso de honra e vaso de desonra. O vaso de honra, ele tem utilidade. E o vaso de desonra, ele é inútil. Você tem mais utilidade prosperando e transbordando na vida das pessoas, ou passando a vida toda correndo atrás das suas próprias questões e mazelas só do seu. Existe mais egoísmo em você passar a vida toda correndo atrás dos seus 3 mil pounds do que você passar a vida toda desejando fazer 30, 40, 50 mil pounds para você ter recurso para sobrar para você e você ainda contribuir com a vida dos outros, das pessoas que você se importa ou das pessoas que Deus colocar na sua vida. Tem muito mais proveito a tua vida na mão de Deus com recursos do que na escassez, sobrevivendo. As pessoas que têm o discurso da escassez são as pessoas que menos ajudam. Por quê? Tudo gira em torno... Falando que esse negócio aí de prosperidade... Cara, você passa o mês todo correndo atrás dos seus 2 contos, 3 contos. Você só pensa em você. A tua jornada é uma jornada egóica. Em torno das suas próprias necessidades. Se você prospera, e prosperidade não é riqueza, prosperidade é você ter recurso suficiente para cumprir o seu chamado na terra. Então, quando você é próspero, você tem recurso suficiente... Eu estou falando de prosperidade financeira. Recurso suficiente para investir em projetos que estão no teu coração, para investir em pessoas, para investir na tua esposa, para investir no teu filho, porque você é próspero, você tem recurso. Não existe utilidade em você não ter o recurso. É uma loucura isso. E automaticamente existe uma energia que quanto mais você serve, mais ajuda as pessoas, isso que volta para você, não tem falha. Não tem como, por quê? Porque o grande desafio que a gente tem é se descolar. Por isso que ter filho é muito poderoso e por isso que o mundo milita contra ter filho. Porque quando você tem filho, pela primeira vez você deixou de ser egoísta. Você se preocupa com outro ser mais do que você mesmo. E aí você aprende a amar de verdade, porque você fala, caraca, eu estou fazendo tudo em prol de outra pessoa. Até você ter filho, você nunca faz em prol de outra pessoa. Quando seu filho nasce, você quer alcançar algo em prol do filho. Você quer fazer algo em prol do bem-estar do filho. E isso vai te transformando numa pessoa muito melhor. Então, o nosso objetivo aqui na Terra, como filhos de Deus, é sermos instrumentos na vida do próximo. Amar o próximo como a mim mesmo. E como é que eu amo o próximo? Quando os meus negócios revelam quem Deus é e quando as minhas atitudes revelam que eu amo o próximo. Se o seu negócio for um meio para você amar o próximo e revelar o caráter de Deus, você está no melhor lugar do mundo. Agora, na maioria das vezes, as pessoas que estão ali lutando pela sobrevivência, o que elas fazem? Não amam o próximo e não revelam o caráter de Deus. E elas usam esse discurso como se fosse ainda um discurso do tipo, ó, como eu sou de Deus, ó como eu sou bonzinho, eu não penso em dinheiro. Na cabeça delas, dinheiro é uma coisa negativa. E não é. Isso foi distorcido pelo capeta na Terra. E eu não estou dizendo o amor ao dinheiro. Tem gente que se perde no dinheiro sim, tá, gente? Existem pastores que se perdem no dinheiro, existem empreendedores que se perdem no dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a pessoa ama o dinheiro mais do que o seu Deus, ela está perdida. Isso acontece sim, você tem que vigiar e orar para não cair em tentação. O que eu estou dizendo é que não tem proveito. É muito simples a equação. Existe mais utilidade em você ser um cara de 30 mil pounds por mês do que de 3. Então, ainda que você não tenha a pretensão de ser milionário, aumente em 10 vezes o seu campo de visão. Sai de 3 para 30 mês, que você já vai crescer muito. E a natureza depois, quando você tiver... Quando chegar no 30, ele vai querer... Você fala, cara, por que eu não vou para 300? Porque com 300 eu vou ajudar muito mais gente.
Eu com 30 estou contribuindo muito mais para o mundo do que com 3. Com 300 eu vou contribuir mais. Se você não perder o seu coração, você pode enriquecer o quanto você quiser, desde que você não perca o seu coração. E você sabe quando você perde o seu coração. Quando você perde a pureza do coração, você perdeu tudo. Enquanto a sua pureza estiver intacta, não existe limite para a prosperidade financeira. Amém. É assim que a gente encerra esse bate-papo aqui. Leandro, que aula, meu amigo. Isso aqui com certeza vai agregar na vida dos brasileiros lá. Muito obrigado de coração. Eu sei agora, só para encerrar, vamos falar aqui da casa do Storytelling, porque eu quero, inclusive, passar isso para frente aí, todo esse trabalho que você faz aqui. Eu sei que agora tem um dia presencial aqui, é dia 21 de janeiro. Vai ter dia 21 e 22 um evento nosso aqui que chama NDX, Sim. Negócios Digitais Exponenciais. Tem esse evento todo mês aqui na Casa do Storytelling. E nós vamos começar agora em março também o nosso talk show. Ah, aí sim. O barulho dos bons. O barulho dos bons. Enquanto os maus estão cheios de certeza, os bons cheios de dúvida, chegou a hora dos bons fazer barulho. Uau. E esse vai ser o primeiro talk show de empreendedorismo do mundo. Nós vamos gravar ele aqui na Casa do Storytelling. E vocês vão poder acompanhar aí do Reino Unido o barulho dos bons acontecendo. Vai ser no YouTube? Vai ser no YouTube. A gente vai inaugurar uma TV, a BDB TV. Legal, cara. BDB TV, Barulho dos Bons TV. Sensacional. E vamos começar com o talk show Barulho dos Bons agora em março. Adorei. E existe um produto que você pode estar ajudando esse pessoal na Europa, no Reino Unido, no sentido de criar narrativa, esse trabalho que você faz aí, para eles estarem vendendo mais lá. Legal. Hoje, a gente está com uma mentoria chamada Climbers. É uma mentoria que, se converter para pounds, fica bem barata. Aí, ó. Bem baratinha. Quem tiver interesse na mentoria pode me chamar no direct, que meu time comercial vai falar com vocês. A gente promove muito pouco essa mentoria na rede social, porque a mentoria tem um entregável muito poderoso ali. Logo de cara, quando a pessoa entra na mentoria, ela faz um onboard 1 a 1 comigo. Eu invisto uma energia no negócio dela muito forte ali. Então, quem tiver interesse em participar do Climbers, em escalar o seu negócio digital, em escalar o seu conhecimento, pode me chamar no direct, Leandro Aguiari, @LeandroAguiari, que meu time vai dar atenção para vocês ali e fala, tenho interesse no Climbers. E aí meu time vai falar direto contigo ali. Sim, só para a galera entender aí, esse Climbers, essa mentoria é para você que está aí, meio confuso, não sabe como entregar essa narrativa, não sabe como fazer um storytelling para poder vender melhor ou até mesmo começar, né? Você que quer escalar no digital, você que não tem o digital como sua principal fonte de receita, o Climbers é para você. É isso aí, boa. Leandro Aguiari, já segue aí, chama ele que a equipe dele vai entrar em contato e vocês vão ver aí agora também alguns ping-pongs que nós vamos fazer na internet aí. Meu irmão, muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Obrigado, querido. Deus abençoe.